bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje debatemos o programa eleitoral do Partido Socialista. Samuel Fernandes de Almeida, na área fiscal, temos aqui algumas medidas. O que é que sublinharia? Temos umas para cima, outras para baixo. Essa parte da fiscalidade nunca percebi. É para ficar tudo na mesma. Aumentar a progressividade do IRS? Já lá vamos. Primeiro, imposto sobre heranças, sobre grandes heranças, que eu acho que é um erro. É um erro muito grande. De elevado valor. Pois, só que em Portugal sabe que elevado valor de rendimentos com elevadas taxas é a partir de 40 mil euros, ou mesmo uma pessoa com 30 e tal mil euros já é elevado valor. Foi definido um milhão de euros de herança. Mas é que isso não é elevado valor. Primeiro ponto, um dos aspectos hoje em dia que tem atraído muita gente no âmbito, e não é só, mas é um elemento... No âmbito dos residentes não habituais, muito investimento para Portugal... é o facto de Portugal não ter imposto sucessório. É um elemento absolutamente decisivo na atração de novos residentes. E de... Portanto, nós temos de ser um bocadinho coerentes. O que eu tenho sempre um enorme... Aliás, voltando um bocadinho atrás, se me permite só, por exemplo, em relação a... E é um único comentário, porque eu vou-me esquecer dele e eu queria fazer esse comentário. Há um conjunto de medidas para promover o emprego e para promover o crescimento económico. E depois promove-se a rigidez dos contratos de trabalho, voltando atrás do tempo. Isso é um ponto. Portanto, nomeadamente, tentando limitar o máximo possível os contratos a termo e fomentando novamente a contratação coletiva e, portanto, andando novamente no tempo para trás. E deixa-me acrescentar uma coisa. Mas e penaliza-se quem emprega jovens. Certo. Porque ao penalizar-se a rotatividade, é sabido que quem emprega gente mais jovem, as pessoas mais jovens mudam mais de emprego. Portanto, ao penalizar-se as empresas que têm mais rotatividade, que são normalmente aquelas que empregam pessoas saídas da faculdade ou pessoas de 18, 20 anos que ainda têm ideias, essa penalização, que não se diz como se vai fazer, é mais isto é um elemento, por exemplo, crítico. Essa é das que vai cair. É um elemento crítico e transversal, que é sempre uma dificuldade, que é uma dificuldade ideológica e conceptual do Partido Socialista conseguir casar a sua ideologia ou algumas do seu pensamento, vamos lhe chamar mais tradicional, e as políticas económicas. Isto normalmente casa mal. Mas a precariedade é ou não é um problema? É, mas o desemprego é um problema maior. Sabe que o problema é o desemprego é maior do que a precariedade. Sendo que hoje em dia, nós do que nós estamos a fazer é um erro tremendo. E é um erro tremendo por uma questão que eu já falei aqui, que é um choque geracional. Nós estamos a tentar proteger o emprego de alguns em detrimento das oportunidades de muitos, que são os que vêm aí. Porque repare, quem está preocupado com a precariedade no emprego é uma faixa etária que já está numa fase da sua vida profissional, que é, vamos lhe chamar a fase descendente da sua vida profissional. Um jovem hoje está-se pouco borrifando, não pensa no emprego para a vida. Isso não existe. Quem entra hoje no mercado de trabalho não está preocupado se vai estar naquela empresa daqui a 10 anos. Se tem um contrato... Não está, mas a questão é que também... Querem emprego. Querem um emprego, querem oportunidade. É que quem tem menos de 45, 50 anos e nem são tão jovens assim, querem emprego. Mas não querem empregos a recibo verde a vida inteira. Pois, mas você, ao rigidificar, isso também ainda não está muito claro. Isso é que ainda está verdadeiramente por demonstrar. Ou seja, eu pretendo, e isto é uma questão verdadeiramente central em termos do debate político, eu pretendo rotatividade no mercado de trabalho, oportunidades e a capacidade de um empregador ter a possibilidade de contratar uma pessoa sempre que necessite, sem estar preocupado se vai ter carga de trabalhos para despedir essa pessoa, ou pretende um mercado mais rígido. Mas há aqui uma contrapartida no programa eleitoral do Partido Socialista, que é um regime conciliatório que facilita os despedimentos individuais. Esse regime é um completo disparate. Mas vamos ver aqui... Esse regime é um disparate. Regime conciliatório. É uma... Quando estamos a reforçar os mecanismos de contratação coletiva e as portarias de extensão... É uma nova imagem para uma coisa que já existe. Quer dizer, sempre existiram eu nem percebo como é que o PS tem... Deixa-me só acabar. Eu nem percebo como é que o PS tem coragem de escrever uma coisa destas. Porque quando se vem dizer que é o que está escrito, que o despedimento por mútuo acordo, que a cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo, que sempre existiu, desde que existe a sociedade humana, possivelmente, ou empregos, que as pessoas sempre puderam terminar contratos por mútuo acordo, é uma coisa nova. Isto é escandaloso. Isto é que faz lembrar os programas eleitorais antigos, não é? Porque, quer dizer, sempre cessaram empregos por mútuo acordo. Mas quem dificultou a cessação dos empregos por mútuo acordo, quem prejudicou os trabalhadores que cessam empregos por mútuo acordo, aumentando-lhes brutalmente os impostos,
foi o Partido Socialista. Foi o Partido Socialista que retirou às pessoas que perderam o emprego por mútuo acordo porque não tinham outra possibilidade, ou porque quiseram, os benefícios do desemprego e da segurança social. Portanto, pôr isto aqui, ainda por cima como se fosse uma novidade... Manuel Alegria, neste campo parece-me que estas medidas não vão funcionar. Bem, eu acho que o Partido Socialista já recua nessa matéria da dificuldade da coisa, porque efetivamente o patronato, de uma forma geral, opôs-se, ou pelo menos manifestou a sua posição, porque no fundo isto tem dinamizado o emprego. Mas eu gostava de referir uma questão, não devemos sofismar. Nenhum empregador se depara com um trabalhador que seja reconhecidamente bom, o vai despedir. Claro. Portanto, não podemos falar na precariedade de emprego como uma questão generalizada. Realmente, a rotatividade e todas essas questões são realmente para prestar atenção, mas uma coisa posso garantir é que se um trabalhador provar que seja altamente... para melhorar a vida dele no sítio qualquer. A questão é uma questão de competição, e o problema do mercado de trabalho é um problema hoje cada vez mais competitivo, porque realmente hoje quem tem boas condições e quem tem a certeza de ter a sua vida profissional garantida. A questão muitas das vezes é estarmos a premiar a mediocridade, e muitas destas medidas, como sejam, por exemplo, os acordos de extensão de portarias de extensão, é para premiar a mediocridade. É para premiar a mediocridade, é para nivelar por baixo, não é? Claro. E isso é que tem estado a prejudicar esta geração nova que entra, que não tem essas capacidades de aceder e que nunca pode provar a sua bondade, digamos, na contratação. Portanto, o que agora, há aqui uma o Partido Socialista propõe exatamente não fala já em contrato único, como chegou a fazê-lo inicialmente, fala numa proposta para a limitação do regime de contrato a termo, que deve deixar de ser a regra quase universal. Pois, mas isso é contra a natura. Isso é contra a natura. Aliás, o primeiro aspecto, embora seja referido, quem tem hoje em dia em muitos serviços do Estado e que contrata a termo e a recibo é o próprio Estado. Portanto, de facto, podíamos começar por nos entender... Isso está no programa do PS. Está aqui no programa. A situação atual funciona e deve manter-se como está? Não. As leis laborais devem ser liberalizadas no sentido de permitirem aumentar francamente o emprego. Nós deveríamos ter há muito tempo acabar com esta limitação ao despedimento individual e permitir despedimentos individuais com uma indemnização adequada, sem dúvida. Como existe em Como Espanha, fazem todos os outros 27 países da União Europeia. Existe em Espanha. Nós somos o país da União Europeia com maior rigidez laboral, segundo as instituições que estudam estas coisas. E França também. E a França também. E com maior dificuldade na criação de empregos. E onde a juventude, mas é que é uma juventude que já tem quase 45 anos ou 50, porque como isto não muda há 30 anos, onde é sistematicamente prejudicada por causa de normas como estas. Aliás, nessa parte, e depois de elogiar a seriedade do programa do Partido Socialista, é preciso dizer que o programa do Partido Socialista tem uma base fundamental, que é surtout ne changez rien. Quer dizer, não vamos mudar nada. O que está não vamos mudar nada sobre o que fizemos nos últimos 40 anos. Não vamos aprender que o expansionismo não resultou no tempo do engenheiro Guterres, deixou o país falido, depois caiu em cima de Sócrates. Não resultou no tempo do engenheiro Sócrates também. Não aprendemos nada. Essa é uma parte do problema. Ou aprendemos muito pouco. Porque as nossas clientelas e os nossos eleitorados, nós achamos que o que lhes temos que dizer é que não há soluções. E essa pode vir a ser a grande vantagem da direita aqui e pode vir a ser a possibilidade de acontecer, isto nunca se sabe o que é que vai acontecer, o que aconteceu em Inglaterra com o Cameron e, de certa forma, em Espanha com o Mariano Rajoy, que manteve, embora seja um líder muito deficiente, manteve, apesar de tudo, o PP como maior partido. Numas eleições que, aliás, não interessavam, que é, a esquerda, hoje em dia, de um modo geral, tem dificuldade em sair dos quadros construídos no pós-guerra, nos anos 50, 60 e 70. O mundo mudou, mas ela aparentemente não tem outras soluções que não sejam insistir nas mesmas soluções. Por exemplo, o keynesianismo. Eu não sei se quando Keynes escreveu aquelas coisas todas, os Estados pesavam 20% nas economias. E, portanto, era possível aumentar o papel do Estado, era possível aumentar a despesa pública, não havia quase dívida pública nem nada. Hoje os Estados prezam 50% nas economias e as dívidas públicas são iguais. João, e esse aspecto, por exemplo, aqui no programa, é que me preocupa... Temos 2 minutos para terminar. Não, é que isto começa logo aqui num dos pontos, é um Estado forte.
Sim. Portanto, isto tem um pressuposto. É um pressuposto que é um Estado. Não, mas o que é que o forte é um Estado presente. Inevitavelmente é um Estado presente. Da regulação, exato. Mas deve ser forte e deve ser forte naquilo que lhe compete. Eu quando vejo, fomenta-se a contratação, a entrada de novos quadros. Eu conheço, há um historial por trás disto. Agora, só se me permitem a questão sobre a parte fiscal. Exatamente. Imposto sobre heranças, um disparate grande. Gigantesco. Aliás, isto aliás, é uma mania que nós temos, mas não é do PS ou do PSD, é uma mania que nós temos, que é de transferir para a política fiscal questões ideológicas. E é um erro. É um erro. Segundo ponto, porque essa não é a função dos impostos. É uma função acessória dos impostos. Eliminar as desigualdades sociais, mas está na segunda ou na terceira, e redistribuição do rendimento. Eliminar o quociente familiar é outro erro com substituição por uma dedução. Continua-se a insistir no aspecto de que isto vai beneficiar as famílias mais pobres. É mentira, porque as famílias mais pobres não têm coleta e como não têm coleta... do IRC também, que eu acho isso um drama. Não sei qual é a sua opinião. O quê? Baixar a taxa do IRC, quer dizer, agora cortar esse... Não, cortar é um erro, é outro erro estratégico internacional. Quebra a estabilidade fiscal. Não, e sobretudo a confiança de que os parceiros e quem olha para nós de fora... E quem contratou naquela base. O Partido Socialista... E o IRC como fonte de financiamento da segurança social. Mas já lá vamos a coisa. Aspectos positivos, possibilidade de compensação de créditos que os particulares tenham sobre o Estado com dívidas tributárias, parece uma ótima medida. Já existe parcialmente. Já, mas não com a amplitude que aparentemente se pretende. Claro. Fala-se aqui numa reforma do património sem se explicar em que sentido e em que termos, portanto seria bom explicar. É o IMI. Depois, uma redução das coimas, e isso é uma medida muito importante. Hoje em dia as coimas estão a ser utilizadas pela autoridade tributária como uma fonte de financiamento e não é essa. Essa é que não é a função das coimas. A proibição de execução de morada da casa de morada de família para determinadas dívidas fiscais estejam abaixo, portanto, obviamente, do valor do bem. E parece-me isso um elemento absolutamente mínimo. Acho mínimo de estabilidade das famílias. De estabilidade e de justiça. E, portanto, por outro lado, incentivar isto, sim, de facto, deve ser acreditado ao Partido Socialista e ao anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que é incrementar e incentivar a arbitragem tributária e a migração dos processos judiciais para a arbitragem tributária, que, recordo, permite a resolução de litígios em 6 meses, por contraposição aos 5, aos 6, em alguns casos 20. Aos 8, 10 anos. 20, que eu ainda há pouco tempo recebi no escritório uma sentença referente a IRC de 1994. Portanto, que neste momento já nem sabia com quem é que havia de contactar na própria da empresa. Portanto, se calhar já morreram, entretanto. Muito bem. E assim terminamos. Samuel Fernandes de Almeida, não temos mais tempo. Ok, pronto. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Obrigado. Voltamos para a semana.